a internet, os grupos do WhatsApp, eles podem fazer a gente sentir menos sozinho, né? Principalmente quem não tem suportes, às vezes, né? Seja de espaços de terapia, ou de um amigo que está mais disponível para escutar. Às vezes, a ideia do grupo ela é muito boa para produzir um acolhimento. Pode passar, Patinho. E aí, gente, eu vou passar por essas lâminas, né? E vou chegar lá nas lâminas que a gente... Porque essas aqui são exatamente falas de vocês, tá? E aí, é a partir destas falas que eu montei essa conversa nossa de hoje. Pode passar, Fatinha. Que é uma conversa que começou há 15 dias atrás, quando vocês ainda não me conheciam, né? E ela continua hoje. Olha que coisa poderosa, né? A gente ficou ligado por 15 dias, gente. Eu fiquei ligada com o Vitor Vasconcelos também, sabe por quê? Porque eu fui lá, me inscrevi no blog dele, tentei assistir a palestra de Nicolete, bateu no dia de uma aula que eu tinha. Ele tentou fazer no outro dia, mas não funcionou lá, né, Vitor? Né? Vocês trocaram de dia. Então, assim, eu fiquei ligada em Vitor, mandei para ele um artigo que eu escrevi numa revista, estou escrevendo outro para ele. Olha como é que eu estou ligada no Vitor, né? Quer dizer, a gente não está convivendo, eu não estou, infelizmente, né, vendo a terra bonita dele, que é lá Fortaleza, Ceará, mas eu me sinto muito próxima hoje de Vitor. Então, o que faz com que a gente fique tão próximo? É a capacidade que a gente tenha, gente, de ver no outro algo que nos interesse, de reconhecer o outro como importante, de reconhecer que a fala dele tem valor e que ele tem poder. Todos aqui têm essas qualidades. Pode passar, Patinho. Aí eu queria que a gente pensasse um pouco, foi muito interessante, né? Eu fiquei assim, com muitas coisas da nossa conversa de 15 dias atrás, Célia, e achei assim, muito importante determinadas coisas que Célia trouxe, inclusive quando o Lucas fala, né, das dificuldades que ele tem com a questão, por exemplo, do preconceito, da discriminação, né, de uma imagem que, de repente, quando está fisicamente presente, pode ser objeto, né, das pessoas olharem enviesado. A gente falou como as crianças têm um olhar interessante, porque as crianças olham para a gente porque elas querem nos conhecer. E elas fazem uma coisa muito interessante, que essa lâmina que está escrita aqui, ela, de uma certa forma, resume, né? As crianças, elas estão muito preparadas para ficar diante da diferença e entender que a diferença é uma coisa muito legal, muito bacana. Tá? Então, as crianças, elas percebem que, muitas vezes, e eu me lembro disso muito na minha prática clínica, né? Dentro de enfermarias pediátricas com crianças, a gente chegava com um brinquedo muito bonito, mas podia chegar, né, com esse brinquedo muito bonito, né, que a gente recebia algumas doações e tinha brinquedos muito especiais, né? Mas as crianças, gente, olha que interessante, elas se interessavam pelos nossos rostos, pelas coisas, pelo tom da nossa voz, pelos jalecos coloridos que faziam com que a gente pudesse estar atendendo elas ali como profissionais. Ou seja, as crianças olhavam para a gente querendo descobrir quem era a gente. Naquele momento, importava menos o brinquedo. E quanto menor a criança, ela mais vai se interessar pelo rosto humano. Ela mais vai se interessar pela diferença, porque isso, gente, provoca na gente aprender a humanidade. A humanidade é feita de diferença, né? E aí a gente precisa entender que quando a gente está diante da diferença, quando a gente vai crescendo, olha só que interessante, a gente vai começando a quase como desaprender de achar a diferença legal. A gente começa a achar que a diferença, olha só, podia dar uma ajeitadinha na diferença para ela caber naquilo que combina comigo, né? Então, é quase como se para algumas pessoas, e eu, claro, né, não é para todo mundo, né, e a gente pode pensar que ainda bem que não é para todo mundo, mas para algumas pessoas, gente, falar da diferença é quase impossível, porque elas querem falar com quem é parecido com elas.
E aí tem determinados padrões, sim, tem ideias sobre o que é um corpo, o que é uma pessoa, né? Como a gente deve andar, como a gente deve se comportar, como a gente deve ver a realidade, né? Então, é importante que a gente pense sobre a diferença, né? Entendendo, e eu me lembro de Célia falando isso. Ela disse assim, não, eu não vejo dessa forma, acho que sempre saio, se eu tiver que sair, eu vou fazer. Mas a gente tem que pensar também numa coisa que é muito importante, que é a nossa diferença de idade, né? E eu estou falando muito de idade hoje, né? Falei para vocês como as crianças se interessam pela diferença. Quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo esse interesse, querendo, de uma certa maneira, ver pessoas meio parecidas com a gente, né? Mas quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai aprendendo tanto com as coisas da vida que a gente, às vezes, liga aquele botão que começa com F, né? E diz assim, ferre-se quem quiser me olhar de forma diferente, porque eu vou andar do jeito que eu sou, né, com o corpo que eu tenho, e quero saber disso. Mas para adolescentes e jovens, isso é muito difícil, né? Então, quando a gente estava na sala, né, há 15 dias atrás, isso aqui é uma sala, né, mesmo que a gente esteja no computador, porque a gente está reunido, isso apareceu claramente, né? As marcas, elas são diferenças, né? E em alguns momentos, principalmente quando a gente é muito jovem, as marcas, elas se tornam alvo, sim, de discriminação e exclusão. Muita gente olha e tenta discriminar e excluir. Não sei se vocês estão assistindo, né, televisão, pode passar, Fátima, né? Porque às vezes assistir televisão nesses dias tem sido difícil, a gente pode até evitar. Mas eu andei assistindo agora esses últimos dias, né? E duas coisas foram para mim muito sérias, né? Uma foi um episódio aqui no Rio de Janeiro, né? Onde essa questão do uso da máscara ou da aglomeração foi tentar ser corrigida, né, para um profissional, né? E aí a pessoa do outro lado vira e diz assim, você sabe com quem você está falando? É quase isso, né? Ele é engenheiro formado, ganha mais que você não serve para nada. O que essa fala revelava? Revelava não só o desafio àquela autoridade, mas também, gente, a incapacidade de entender que a diferença entre as pessoas é que faz a sociedade. Se o companheiro dela era engenheiro e ela achava que isso dava a ele mais poder, ela está colocando isso e ela está fazendo o quê? Ela está menosprezando o outro, ou seja, ela está deixando de ver aquilo que é diferente dela, né? Da mesma forma, o tal juiz, né, desembargador, sei lá, né, que agora, essa semana, também ignora um policial que vem aplicar uma multa, né? E ele literalmente, né, ou seja, ele de verdade, ele desqualifica, ele humilha, né? A diferença, gente, às vezes ela é tão difícil de ser trabalhada, e principalmente por pessoas que são mais poderosas, que elas usam diferença para humilhar os outros. Então, a gente tem que olhar para essas humilhações e fazer um movimento que seja um movimento de afirmar a diferença e recusar a humilhação. Tá? Eu estou falando isso assim com muita força, né? Porque eu sei que, principalmente para os mais jovens, para os adolescentes, né? É muito interessante como as pessoas reagem, né? Às vezes é um corpo que está diferente daquilo que é o esperado, né? É um corpo que está na cadeira de rodas, é um corpo que se movimenta de forma distinta, que tem um tamanho distinto. A gente até conversou sobre isso, né? Se você tem um de vocês, né? Algumas pessoas falam sobre isso, né? Elas vão ao restaurante e estão acompanhadas de pessoas que não são carentes, o garçom se dirige ao não cadeirante e trata a vocês como se fossem crianças, infantiliza vocês, tá? Pior do que tratar como criança é assim, fazer com que vocês não sejam dignos de falar, por exemplo, pagar a conta, tá namorando uma pessoa que seja diferente de vocês, né? E aí, eu queria que a gente pensasse um pouquinho, né? Porque enquanto algumas pessoas ignoram, infantilizam e humilham, outras também tratam vocês como super-heróis, guerreiros, né?
coitadinhos. E Henrique Benincasa é um dos caras assim que se ele escrevesse, eu ia ler os livros dele, né? Porque ele fala muito bem sobre isso, né? E um dos vídeos aí que eu acho que vocês também têm disponíveis, né? Que na fala de Henrique, né? Ele não se vê nem como super-herói, nem como guerreiro, mas também não quer ser coitadinho. Ele quer ser a pessoa que ele é. Henrique Benincasa, engenheiro, solteiro, morando sozinho, né? Então, assim, ele quer ser conhecido por outras características dele, e não por aquilo que vai fazer. Sabe por quê, gente? Herói não existe na vida real. Então, quando as pessoas chamam as outras, né, como se elas estivessem elogiando de heróis, elas estão, na verdade, colocando o outro num lugar que é não humano. Então, há nisso também uma discriminação. Tá? Uma outra coisa, olha que interessante, né? Quando eu fiz esse material que vocês estão lendo aqui, eu não tinha conversado com vocês ainda, né? E eu lembro que uma das falas que foram trazidas na semana 15 dias, né, 15 dias atrás, foi aquela ideia que qualquer um coloca a mão no corpo de vocês. E o quanto isso incomoda, né? Porque é uma invasão. E aí a gente pode invadir o outro colocando a mão, mas a gente pode invadir o outro olhando também. Não como a criança olha, que ela olha e pensa assim, pô, Vitor, por que você está na cadeira? Por que você usa isso aí para andar? Essa é a pergunta da criança. E vai dar a oportunidade do Vitor chegar e dizer assim, não, eu uso por causa disso, daquilo, pelo outro. Encerrou o assunto. Os adultos, eles produzem um julgamento que classifica. Isso é que é sério, gente. Isso é o que vocês, inclusive, falaram para mim na semana, há 15 dias atrás. Pode passar, Fatinho. E aí eu queria muito, né, pensar, quando eu escrevi essas coisas para conversar com vocês há 15 dias atrás, a gente ainda não se conhecia, né? E eu pensei muito nessa história, né? Olha que coisa interessante, tá? Eu escrevi e parecia que eu estava escrevendo já pensando no que vocês iam me dizer. Olha que coisa importante isso, né? Como a gente está ligado, né? E eu me pergunto o seguinte, né? Cada um de nós, com o corpo que a gente passa a estabelecer novas normas para a gente. Ou seja, como eu vivo hoje. Eu não vivo de acordo com um padrão que é de uma sociedade que não domina a cadeira de rodas, que não tem acessibilidade, que não considera o corpo, né, com deficiência, um corpo, às vezes, legítimo de estar naquele espaço, ocupa a vaga para o carro que está reservada para deficiente. Frente a isso, há que pensar que a gente constrói normas para nós. E a gente tem que pensar que normas são essas. Viu, Vitor Samuel? Então, assim, como a gente se organiza? Esse é o corpo que eu tenho esta vida, e eu passo a me organizar e criar uma nova normalidade para mim. Ou seja, o que é normal para mim, que não é normal para Fátima, né? O que não é normal para Vitor, não é normal para os meus amigos e para os meus filhos. A gente tem uma porção de coisas em comum, mas com certeza eu vou ter uma porção de diferenças. A partir do momento que eu fiquei, né, passei dos 40 e algumas dores passaram a fazer parte, né, quando a gente acorda, né, a gente aprende a trabalhar com essas dores, né? A gente aprende a usar esse corpo da gente a partir daquilo que ele se tornou. Eu estou envelhecendo e o meu corpo ele vai envelhecer, né? E como eu vou criar uma nova medida para mim que me permita ser feliz? Essa é a questão. Pode passar, Fatinha. E aí, gente, tem uma coisa assim muito importante nessa questão, né, de como a gente se sente, o que a gente considera que para a gente, né, nos traz bem-estar, nos faz feliz. É a nossa norma. Eu criei uma norma para mim e cada um de vocês deve ter criado para vocês, né? Isso vai, claro, ter um desdobramento, ou seja, isso vai alcançar isso que tem a ver com relacionamento afetivo,
né? Então, quando a gente pensa na questão, né, dos relacionamentos, e aí quando eu falo afetivo, eu não falo necessariamente sexual, mas eu falo de afeto com prazer, desejo, vontade de estar junto, né, de encontrar o outro, e tem a ver também com essa ideia de que eu me apresento publicamente. Eu entendo, por exemplo, hoje, né, o papel de Victor Vasconcelos, né, no blog que ele tem, no convite que ele faz para as pessoas, né, e posso dar exemplos de cada um de vocês se a gente for conversar, né, ele se apresenta publicamente de muitas formas, né, como jornalista, como o cara que organiza esses blogs, né? Então, a maneira como a gente se apresenta publicamente vai permitir com que a gente construa também relações sociais, né? Quem sou eu no meio de todas essas pessoas, desse grupo, né? Quando eu estou, por exemplo, na internet, eu tenho uma fala pública, as pessoas me escutam, me têm como referência, eu tenho os meus amigos que confiam em mim, que me buscam, né? Ao mesmo tempo, é importante entender que a gente, em alguns momentos, quer estar próximo, mas às vezes a gente quer estar distante. Isso faz parte, e isso não precisa ser considerado alguma coisa que, digamos assim, é fora do normal, né? Fora do esperado. Pode passar, Fátima. Esse espaço aqui, né, do ambiente de interação é muito interessante, né? Conforme a gente vai crescendo, o primeiro espaço que a gente tem de encontro com as pessoas é o espaço da família. Depois a gente vai ter possivelmente creche. Eu não tive creche, né? Eu entrei direto na minha família, por exemplo. Fui alfabetizada em casa pelo meu pai. Então, eu fui para a escola com 6 anos de idade. Olha que só, foi um choque. Eu chorava todo dia quando minha mãe me deixava na escola, né? Então, eu, na verdade, fui guardada dentro dessa casa, né, até os meus 6 anos de idade. De destaque, eu sou a única filha mulher de 2 irmãos, um mais velho e um mais novo. Né? Então havia, né, de uma família do subúrbio do Rio de Janeiro, né, que é quase como se fosse o interior do Rio de Janeiro, né, a 2 horas de distância do centro da cidade, né, para vocês verem como é que é distante, né? E aí eu fui muito guardada. Então, quando eu saio da minha família para ir ao encontro da escola, eu já vou para a escola com 6 anos de idade, eu não passo por uma creche, né? E eu sei que aqui, por exemplo, a gente pode ter pessoas que até nem passaram por escolas, nem passaram por creches. Vai falar, Vitor? Abriu a câmera? Não, né? Eu vou continuar, tá? Então, assim, às vezes as famílias, elas guardam... Eu não passei pela escola. Não passou, né? Não, eu aprendi a ler e escrever com meus primos. Porque Olha, não deu para ir para a escola. Pela causa da superproteção dos pais, né? então a E gente tem também alguma da coisa em falta comum. A gente tem alguma coisa em comum, tá? Não tudo, porque a partir de um determinado momento na minha vida, eu consegui me desamarrar dessa superproteção e me lançar para me tornar uma mulher que estudou, trabalhou. Eu fui a primeira mulher da minha família a fazer uma faculdade, né? A ter um mestrado e um doutorado. Né, só para você entender, né? Então, assim, o valor disso, o quanto que isso também exigiu de mim muito esforço, porque as famílias, elas tendem a colocar a gente num ambiente de proteção, e precisa ser, de uma certa maneira, enfrentado e construído. Por isso a gente vai passar por escola, depois a gente avança para o trabalho, a gente constrói círculos de amizades com pessoas diferentes da gente. Eu acho que eu tive também os meus amigos me ajudaram muito a sair dessa redoma, né? Eles me provocaram muito. Eu tive amigos que me provocaram muito, né? Talvez a minha história pudesse ter sido outra, Vitor. Eu não estar aqui hoje conversando com vocês e ser uma dona de casa com todo o valor que tem isso, né? Mas lá de realengo, com talvez muito mais que 2 filhos, casada talvez com um militar, que era o que meus pais queriam para mim, né? Então, assim, queriam, mas não queriam, porque me deixaram estudar. Né? Isso que é legal.
é isso que é interessante, né? Ver o que a gente consegue escapar, né? Aquilo que é o projeto dos outros para a gente. Né? Então, assim, há alguma coisa, né, em cada um desses lugares por onde a gente vai passando que vai fazendo com que a gente saia do que é mais próximo para o que é mais distante. E aí, se a família a gente não escolheu nossa família, a gente não escolheu nosso nome, a gente não escolheu, né, o corpo que a gente ia nascer, né? Mas a gente hoje, ou conforme a gente vai crescendo, a gente pode escolher com quem a gente quer estar, né? E a gente pode pensar assim, olha, o que eu consigo fazer, né, mais sozinho e o que eu preciso de muito apoio, sabendo o Marta, seguinte. Oi, Luciana. oi, eu entrei um pouquinho atrasado. Eu estou aproveitando essa pauta que você está falando. Sim, meu Eu amor. passei por, eu passei por pré, tive muita dificuldade. Minha Sim. mãe, professora, né? Aham. Então eu frequentei escola normal, né? Sei. Mas assim, a minha mãe sempre me ensinou muito assim: você vai o que você pode. Se você Ah, não pode, eu te auxilio. E hoje, graças a ela, né, eu estudei, trabalho fora, sim, sou casada, não tenho filho, né? Eu sim. tenho 98 centímetros, sou bem pequenininha. Aham. Várias fraturas, muitas fraturas. Tem uns 20 anos que eu não tive mais fratura. Não tive acompanhamento nenhum, assim, de medicamento, nem nada, né? Aham. Mas, assim, minha mãe foi muito sábia. Muito sábia. Meus irmãos também. Eu tenho irmã psicóloga também. Legal. Então eles sempre falaram assim para mim, vai, eu tenho dificuldade com, com o irmão que veio depois de mim. Sei. Aceitação, entendeu? Mas agora, com o tempo, a gente descobriu que ele é autista, né? Então, a Aham. dificuldade dele, ele tem uma vida normal também, né? Mas Sim. assim, a gente tem uma dificuldade de aceitação dele comigo, entendeu? Ele achou É. que eu tomei a mãe só para mim, entendeu? Aham, aham. Pois é, olha que interessante, né, o que Luciana traz para a gente, né, Lu? Eu te agradeço assim por poder estar conversando aqui e trazendo, porque a ideia é que a gente faça uma conversa mesmo, né? Quando você conta a sua história, né, e esse caminho, né, de ter podido construir também para você uma outra forma de você se apresentar. Quando você se apresentou para mim agora, você disse quem você era, eu sei seu nome, porque está escrito na tela, tem essas facilidades, né? Esse espaço aqui do Meet, né? Ele ajuda porque a gente vê o nome das pessoas. Eu adoro isso, né? Não consigo abraçar vocês, mas consigo ler os nomes, né? E quando Luciana fala, ela se apresenta não pela doença dela, né? Depois você fala das fraturas, mas primeiro você diz que você estudou, que a sua mãe, né, era professora, que você foi fazer, né, o curso normal, né? Quem é você? E você no final chegou na sua família, né? Nesse pequeno percurso aí que você fez, né? Fala que não tem filhos, mas que você é uma mulher que trabalha fora, que aprendeu a trabalhar fora, né? Quer dizer, estudou para isso. Então, o que eu acho importante, e isso vai ao encontro, né? Quer dizer, quando você diz que a sua mãe foi muito sábia, e eu queria muito bater nessa tecla, né? Pode passar, Fatinha. A gente não se constrói sozinho, tá? É um mito, ou é fake. Sabe aquela história fake news? Então, é fake, é falso, de que a gente é independente. A gente se constrói porque a gente tem outras pessoas que conseguem ajudar e apoiar a gente. Então, a maior, assim, a coisa pior que a gente pode dizer para alguém é dizer assim: ah, não, se vira. Não há o se vira sozinho. Eu só vou conseguir me virar melhor se eu tiver apoios. Né? Então, assim, eu consegui também na minha vida toda chegar onde eu cheguei porque eu tive muitas pessoas com quem eu contei, muitas pessoas importantes na minha vida, né? A gente não se faz sozinho. E isso é para qualquer pessoa. Agora, para quem tem o corpo, né, com as deficiências, as marcas que são os dos desafios, né, das quebras, das fraturas, né, vocês trazem isso e dizem para a gente o seguinte: olha, esse é o meu corpo, preciso de outras pessoas. Tá baixo, Luciana? É que
Todo mundo me escutando? Eu tô. Tá. Melhorou, Lu? Vou tentar falar mais alto. Tá escutando? Melhorou, agora eu tô ouvindo. Tá. Melhorou. Ah, que bom, querida. Vou tentar falar Desculpa, mais. interromper. Nada, imagina, não tem problema nenhum. Então, na verdade, eu acho assim, é importante que a gente entenda, né, que os desafios que vocês enfrentam, claro que eles são muito amplificados, mas não é só por causa do corpo de vocês. É porque a sociedade da gente não permite que esse corpo ele possa existir muitas vezes, porque não tem uma rampa, porque a gente não consegue as cadeiras de rodas, né, como alguma coisa que é um direito, né, porque a gente não consegue, né, muitas das vezes, inclusive que vocês pudessem contar com acompanhantes, né, cuidadores remunerados, pessoas que abrem mão às vezes, né, como pessoas da família para um trabalho de cuidado em casa, tá? E aí eu chego exatamente nessa ideia aí da diferença entre proteger e cuidar, né? Mas você sabe o que eu vejo às vezes também? É Sim. assim, o próprio deficiente, ele se limita a tudo isso, entendeu? Que nem eu não tenho vergonha de pedir, se eu não consigo. Eu trabalho na Câmara Municipal, como eu não conseguia descer do carro, segurança me descia, me subia, entendeu? Então, assim, eu nunca tentei provar nada para ninguém que eu sou tão mulher quanto as outras mulheres, que não tem problema nenhum, entendeu? Eu sempre chego e ajo da forma comum, entendeu? Eu acho da forma comum. E devagar, a pessoa que está em volta, o que está em volta, percebe do que você é capaz. Então, foi um método que eu usei a vida inteira, entendeu? Hoje eu fui removida para trabalhar numa escola. Sei. E a aceitação foi assim, criança, igual você falou no começo que eu entrei. A criança pergunta, eu falo, Papai do Céu não deixou a titia andar. Pediu para a titia ficar pequenininha, porque é muita confusão para a criança, entendeu? Sim. É uma Daí forma fala, então tá bom, titia. Então é assim, entendeu? É isso. Na verdade, assim, as perguntas, elas exigem para colocar a gente também na capacidade de falar sobre nós, né? Se defender, Então, né? assim, exatamente, ser entendido, né? E, na verdade, até ganhar outros aliados numa luta que é muito grande, né? Porque é uma luta, né, Vitor? Fala. Não, desculpa te interromper, eu só queria Não, dar não está interrompendo. só colocar para ver se você concorda com isso que me veio na minha cabeça agora. Sim. Essa questão que a Luciana falou, eu acho que remete um pouco ao slide anterior, que é que quando trata do entorno que a pessoa com deficiência está. Por exemplo, o relato dela, que ela teve sempre a mãe dizendo, você vai estudar, você vai até onde você puder, você pode, você isso, você aquilo, naturalmente a pessoa cresce com essa personalidade mais formada, com essa personalidade mais sólida, mais solidificada. Ela é como outra pessoa qualquer, apenas com a cadeira de rodas. Né? Enfim, eu acho que você usa cadeira de rodas, né, Luciano? Sim, Vitor, eu uso. O problema... Muito. Tem 3 anos que eu uso cadeira de rodas, eu usava aquele triciclo da Bandeirantes, entendeu? Então, assim, eu acho que quando a pessoa não tem esse entorno de elevar o alto astral, de elevar a autoestima e tudo mais, a tendência natural é que você chegue na fase adulta se achando menor e inferior aos outros. Sim. Tá? Minha vida foi uma luta em casa, porque eu tive rejeição do pai também, entendeu? Meu pai não... Então eu tive que a vida inteira buscar mostrar quem eu era, entendeu? Que eu não vim à toa, entendeu? Então foi isso aí, a vida inteira eu tive que provar. Aí quando eu consegui vencer o pai, que entre aspas fez de conta que aceitou, veio o irmão mais novo, né? Então foi minha vida inteira tendo que lutar para... Afirmação. Hoje você é o resultado de toda essa luta que você teve a vida inteira, né?
Com certeza. Isso. E tem uma coisa muito interessante, tanto na fala da Luciana, quanto nisso que o Vitor fala, eu concordo com você, Vitor. Vai chegar mais à frente, eu vou falar um pouco de autoestima, né? Essa ideia, né, de como a gente se constrói. Mas quando a gente fala de autoestima, para a gente construir isso, que é um amor por nós, esse amor, ele passa por também a gente ser amado por outros. Tá? Que tem tudo a ver com a fala de Luciana. É interessante porque ela diz que ela começa dentro de casa o desafio dela. Essas falas aparecem muito nas pesquisas que eu faço e nos atendimentos, tá? Porque todo mundo diz assim, não, o preconceito está fora de casa. Não. Muitas das vezes, o preconceito ele começa dentro de casa, e dentro de casa ele começa, mas ele pode começar também nisso que você viveu. Ou seja, com uma pessoa que de uma certa maneira, tem muita dificuldade, e outra que diz assim, vai lá que tu consegue, vai lá que eu tô contigo, vai lá que não abro mão de você. Não abro mão de você. Só passou a vida inteira, entendeu? Não só comigo, 8-5, né? Exatamente. A sua mãe, ela fez, mas podia ter sido qualquer pessoa, tá, Lu? Né? Essas relações primárias que a gente tem, elas são muito importantes, porque elas dizem pra gente que a gente existe, que a gente é importante, pode, né? Que a gente pode. A gente pode. Né? Uma das coisas mais fundamentais para a gente se tornar gente é acreditar que a gente pode. A gente precisa ter poder. Eu e meu esposo somos deficientes, né? Meu esposo tem paralisia infantil. Quando a gente sai na rua de cadeira, todo mundo assimila que é irmão. Aí quando fica sabendo que é casal, nossa, mas pode? Eu falei, aonde que tá rotulado que deficiente não pode? Aonde que tá? Não tem desejo, não tem vontade de se relacionar? Não, e olha só a pergunta, porque tem gente que chega a esse ponto assim, pra minha mãe. Ei, mas eles têm uma vida de casal normal? Aí minha mãe fala assim, vai lá e pergunta pro marido dela. Eu não durmo com eles. Sua mãe é porreta, hein? Gostei dela. Minha mãe é. Minha mãe Às vezes tem que chamar sua mãe pra umas lives, hein, Vitor? Presta atenção. Tem, Vitor? Essa mãe é boa. Aqui o nome dela para futuramente. Isso. Essa mãe é boa. Essa mãe é boa. Porque é isso, devolve a pergunta, né? Que é uma coisa. Às vezes as pessoas chegam e dizem assim, mas o que ele tem? Eu disse assim, olha, pergunte para ele. A gente trabalha com criança, né? Diz assim, não. Eu digo assim, não, pergunta para ele. Eu estou aqui do seu lado, pode perguntar. Né? E eu não respondo. Porque quando a gente responde pelo outro, a gente tira do outro poder. O poder de falar de você. E chega o ponto de você ir para um comércio e querer comprar alguma coisa, você assina? Eu falei, eu assino, eu pago, porque você não está me dando de graça, né? Eu vou ter que pagar, né? Então, eu assino, eu pago, eu trabalho. Ou seja, estou na vida. A dificuldade é sua, não é minha. Eu tinha uma cuidadora barra babá, eu chamava de babá e a minha psicóloga proibiu. Que bom. Cuidadora agora. E uma vez eu estava no shopping aqui, comendo pizza com ela, e um rapaz, um adolescente, fez 15 para 16 anos, mais ou menos, eu só faltei bolar de rir, mas depois foi com pena do pobre. Ele chegou para ela e perguntou se eu era doente. Olha, essa pessoa, a Judite, que Deus a tenha, olhou para ele com uma raiva. Sim. Se ele fosse doente, estava no hospital, e não no Iguatemi comendo pizza. Adoro! Maravilhosa. Logicamente que não nesse tom de voz amigável que eu estou agora. Ela foi com os 2 pés no peito do rapaz. Ótimo. Sabe? Agora, só complementando aquilo que eu estava falando, Marco, desculpe, mais uma vez, não precisa interromper a sua fala. A gente está conversando. Aqui, eu sou o 5º filho, né? Eu sou o caçula da família. E eu tenho mais um irmão da minha mãe. Sim. Quer dizer, são 2 filhos da minha mãe e os 3 primeiros são do primeiro casamento do meu pai. Certo. E a diferença de idade entre ele e eu é de 3 anos e meio. Ele é 3 anos e meio mais velho que eu. Certo. E quando eu nasci, o médico, na época, isso 43 anos atrás, o médico da época não deu absolutamente nenhuma orientação de tratamento, de fisioterapia, nada. A única coisa que ele disse foi para me proteger e acabou a história.
né? E a gente foi para casa e para me proteger. E isso acabou, de uma certa forma, me afastando muito desse meu irmão. Porque imagina, uma criança de 3 anos e meio querendo brincar com o irmãozinho que acabou de nascer, mas que não podia chegar perto. Porque o médico disse que não podiam chegar perto de mim, né? Em compensação, esse irmão, quando nós crescemos, esse irmão foi o que mais bateu de frente com a minha mãe no quesito superproteção. Olha. Ou seja, ela me super protegendo. Sim. E ele batendo toda hora em cima dessa tecla. Não faça isso. Por que ele não pode? Claro que ele pode. Até hoje é assim, até hoje tem coisas que ela quer deixar de que eu faça, e ele vem e dá o corte, entendeu? E eu acho isso interessante, me veio isso à cabeça, junto com o fato de que, ao longo da minha vida, eu sempre meio que transitei num universo de normalidade. É a palavra que você colocou aí. Sim. Eu não tenho ninguém mais na minha família com deficiência, ninguém com osteogênese, eu sou o único, tá? E aí, o que acontece? Eu cresci distante do universo da osteogênese. Sim. O universo, principalmente emocional da osteogênese. Sim. Eu sabia que eu era deficiente, eu sabia que era osteogênese, mas eu não sabia, vamos dizer, que as sequelas emocionais. Entendeu? 2, 3 anos atrás foi que eu comecei a me deparar mais pesadamente com isso, foi quando eu comecei o meu trabalho psicológico, né? Terapia. Sim. Então, assim, eu acho que eu estou colocando os 2 pontos, quer dizer, você tem uma abordagem honesta, como a gente sempre teve aqui, né? Nunca me esconderam nada, mas, ao mesmo tempo, eu acabei me distanciando muito desse universo. Perfeito. Tá, e aí, quer dizer, 40 anos, né, sem enfrentar essa questão, de uma certa forma, é algo que vai deixar ainda uma certa sequela, né? Eu não veria isso como uma sequela, mas eu veria isso, Vitor, como mais uma oportunidade que você tem de falar sobre isso com a autoridade. Olha a diferença. Levantei sua bola, agora corta na rede. Porque, Marta, durante... Você falou aí do meu blog vai fazer 9 anos agora em setembro. Olha, que legal. E durante 9 anos, durante boa parte desses 9 anos, eu me questionei se eu era um jornalista com deficiência ou um deficiente jornalista. Tá entendendo? Quer dizer, afinal de contas, eu sou o quê? Eu sou jornalista que, por acaso, tem uma deficiência, no caso, a osteogênese, ou eu sou um militante da causa que, por acaso, sou jornalista. Certo? E aí, eu trouxe isso para o meu divã, e a minha psicóloga perguntou, Vitor, você é os 2. Me perdi aqui, cadê a Marta? Peraí. Eu estou aqui em cima, no cantinho. Ela disse, você é os 2. Você não pode se diferenciar. Você não pode dizer, o Vitor, do lado esquerdo é o jornalista, ou do lado direito é o deficiente. Você é os 2. Né? O problema é que, como eu te falei, durante 40 anos, eu fui o Vitor cidadão, e não o Vitor deficiente. Então, acrescentar essa característica a mim é que levou um certo tempo. Mas é interessante, né? Porque essa fala que você faz agora, Vitor, ela é muito importante, porque a gente é tudo isso. E a gente pode ser o que a gente quiser. Vou abrir para você, Celinha. Né? Então, assim, quando você diz, será que eu sou um militante? Você é um ativista, né? Você levou um tempo para se descobrir ativista. Você, né, tanto que, né, você se nomeia militante da causa, ativista da causa, mas você é também um sujeito, né, cujo corpo
vai carregar as marcas da sua gênese imperfeita naquilo que vai desafiar esta sociedade. Olha a mudança de ponto de vista. Quem está errado não é você e seu corpo, mas é essa sociedade que se construiu para achar corpos diferentes, que não usam escada, que precisam de rampa, não podem conviver socialmente. E o que é interessante aí, tem uma continuidade na fala de Luciana e na sua, né? Todo mundo traz uma experiência de alguém que desqualifica e o outro que levanta a bola para vocês cortarem, né? No caso do seu irmão, no caso da Luciana, a mãe dela. Ou seja, para a gente se construir, a gente precisa de alguém que confie na gente, sim, né? E vai existir essa pessoa, né? Porque a gente está aqui nessa sala porque a gente se tornou pessoas e estamos aqui. Fala, Celinha. Posso falar? Pode. É o seguinte, quando eu vim falou na escola, chegou muito mais tempo atrás do mito, né? Mas quando eu entrei na escola, eu tinha uma irmã 2 anos mais velha que eu, que também é portadora de oxigênio. Eu sei que tudo que vocês estão falando é verdade, preconceito em casa, na escola, no trabalho. Mas também existe muito temperamento, certo? Eu sou a 5ª filha, caçula, e podia ser super protegida, mas eu sempre fui jogada mesmo a brincar, procurar turma, aluno e tudo. Então, sempre que eu entrava na escola ou no curso, a minha irmã Nina já tinha passado aquela fase, ela sempre foi muito fechada, calada, estudiosa, e bagunceira, esse tipo de coisa todinha. Então, nós entramos na escola, aí, bom, o diretor deixava que a porta da frente, os professores entrassem, nós, eu e a Aline, entrássemos para evitar vindo correndo e bater, empurrar alguma coisa, né? Era diferente. Eu não me incomodava, não. Eu achava que era ótimo, estava naquilo ali, lá dentro, encontrava com a meninada, né? Então, assim, eu fazia toda a bagunceira que os alunos faziam. Um exemplo aqui, tinha uma sorveteria fora do colégio, que no determinado horário, os meninos eram meninos, né? Saíam para comprar escondido dos professores. Então, quando eu podia sair, eu dava meus trocados e escondia as colegas do dia de dia que não fulano estava ali, estava com lá. Quando o meu sorvete chegava, eu estava perto da hora da aula. Eu botava debaixo da carteira, aquilo derretendo, quando eu ia tomando aquilo ali, aquela bagunça toda, né? E eu acho que os professores faziam rir daquilo ali, que aquele pouco pequeno e desaforado ainda, assim, era muito engraçado. Então eu não sentia assim com preconceito. Aí um detalhe que o Vitor está falando muito sobre a proteção, na época de marcha, de 7 de setembro, então todo mundo ia marchar em redor do colégio, né? Aquela coisa. Aí tinha umas meninas, que as meninas estudavam um período, os meninos outro, né? Tinha as meninas que não queriam, tem gente de problema de coluna, não queriam marchar, porque estava menstruada, etc, etc. Então tinha uma casa, né? Eu queria, já que marchar, que me mandasse para casa para eu brincar com meus primos, meus vizinhos e entrar na materna. Mas não, quem não marchava ficava dentro da sala de aula fazendo uma redação. Aí botar o título da redação. Por que não fui marchar? Aí eu disse, puxa vida, todo mundo está vendo, sabe? O que eu vou escrever aqui? Eu sempre tive letra rosa, terrível, ainda tenho pior ainda, né? Mas a mamãe botava para fazer caligrafia, mas eu tinha de propósito mesmo e piorou. Então, eu vi uma redação que não dá para entender nada. Aí a professora depois veio me entregar a redação, olha, eu não entendi nada. Eu disse que não era para entender, porque a causa está aí. Olha, Célia, você sabe? Eu queria sair do colégio. Então, assim, eu falei
né, na vez passada, que teve aí, esse tipo de coisa era muito de temperamento. Porque a minha irmã, 2 anos mais velha, mesmo tipo de educação, pai, mãe, assim, 3 irmãs, fisicamente normais, rotuladas normais. Então, eu tinha todo esse, sempre tinha, continuo tendo, esse temperamento, entende? Então, assim, aí assim, era superproteção, que a minha irmã era assim, não era. Ela se achava diferente, entende? Eu sempre bagunçar e tudo isso. Então, eu acredito que exista, certo? Mas só um detalhe, uma pessoa só é muito. Agora, eu sempre dizer assim, eu vejo muitas mães atualmente colocarem assim, meu filho é um guerreiro, olha que guerreiro. Ou a gente vive ou a gente morre. A gente tem que viver mesmo. Esse negócio de guerreiro que quebrou a perna e está estudando. Então isso eu nunca escutei lá em casa, mesmo que não fosse ser um guerreiro, não. Era o seguinte, um detalhe, o colégio, não sei se tu percebe, é um pouquinho mais novo do que eu. Mas é o seguinte, até a nota 7, a gente recebia o boletim. Se tirasse dos 6, colocava a nota em vermelho e o pai e a mãe tinham que ir para o colégio pegar o boletim, né? Então, quando a minha, obviamente, que vinha muito 6, aí a mamãe sabia tudo. Eu nunca tive uma filha que me passa vergonha como você. Desde que tinha uma, que até era aprovada em matemática. Agora, Celinha, deixa eu pensar uma coisa aqui com você, que é super importante, assim, que junta um pouco tanto com a fala de Luciana quanto com a fala de Vitor, né? Todos vocês três estão trazendo para aqui, para a gente, para compartilhar, estar junto, essas experiências familiares, né? É muito interessante porque você, Célia, tem a oportunidade de, nesse universo de 5 irmãos, né, que eram 6, né, uma das suas irmãs ter nascido exatamente como você nasceu, né, com a osteogênese perfeita. Então, vocês duas ali construíram uma rede entre vocês de cumplicidade e de fortalecimento, né? Há que pensar, querida, isso que você fala assim, não, eu acho que é da gente mesmo. A gente não tem memória de como a gente era muito pequeno. Eu estou trazendo a minha experiência, por exemplo. Eu era muito parecida com os meus irmãos quando eu era muito pequena, na memória que eu consigo acessar, tá? Conforme eu fui crescendo, eu fui me tornando muito diferente deles, em forma de pensar, de pensamento, de escolhas profissionais, de escolhas políticas. Você está entendendo? Então é quase como se eu estivesse dizendo o seguinte: eu não sei se a gente nasce assim ou se a gente literalmente se constrói assim a partir das relações que a gente tem a oportunidade de ter. A Luciana teve essa mãe importante como suporte. O Vitor fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, olha só, eu vivi durante um tempo que eu não sabia que existiam outras pessoas como eu. E você, Célia, teve a oportunidade de saber que existiam outras pessoas iguais a você na sua casa, né? Então, só nessa fala aqui de você, Célia, Luciana e Vitor, a gente vê 3 experiências diferentes com relação à construção, digamos assim, de uma identidade, de uma consciência de que eu sou diferente, mas eu conto com apoios. Essa cumplicidade, essa malandragem, Célia, que você e sua irmã desenvolveram, né? Essa coisa que é uma sabedoria para enfrentar essa sociedade. A gente pode enfrentar essa sociedade sério e a gente pode enfrentar essa sociedade sacaneando ela. Você sacaneia. Né? Você teve a oportunidade de brincar, de chegar e fazer de jeito diferente, de aproveitar as oportunidades. Estou errada? Ou entendi errado? Né? Você teve uma postura, que é uma postura assim. Aqui que eu vejo valor. Sim. Aqui que eu vejo valor. Se ele é um jornalista deficiente ou se ele é um deficiente jornalista. Eu vou falar mais um pouco hoje, da outra vez eu não falei, vou tirar agora uma fala, certo? Então é o seguinte,
eu sou graduada em farmácia e mestrada em química orgânica. Então, eu não estou falando de sucesso, não. Aí eu decidi ensinar química na Universidade Federal do Ceará. Aí consegui com muita dificuldade. Aí hoje começou o preconceito, né? Do CEFOI. Aí entrar no concurso e para dar aula, assim, né? Então, com relação aos alunos, foi meu aluno, ele tem 25 anos na Universidade Federal do Ceará, Química. Então, eu não senti nunca preconceito, eu juro a você. Eu me deixei a professora Célia, ou a Célia, Celinha chamava mais, ali dando aula. Então, assim, eu senti o preconceito, assim, dos todos do curso da universidade, eles queriam botar outra pessoa, e o nível foi mais baixo na prova, esse tipo de coisa. Então, eu vou contar esse detalhe agora, viu? Eu andava relativamente bem. Então, eu fiz um estrado de madeira, certo? Eu nunca me preocupei com a estatura, que é contar o caso negro. Que eu subia o batente, ficava em pé, certo? Sim. Escrevia no quadro, descansava sentado na mesa, certo? E os alunos, quer dizer, se eu sentia normal, eu era professora séria, certo? Quando eu fiz isso, um professor que era muito preconceituoso, não queria que eu entrasse, que tinha. Então, quando ele viu, eu que realizei a adaptação. No estrado de madeira que emendava no outro estreito, para ficar entre o quadro e a mesa. Aí ele disse assim, ei, baixinha, isso não eu não gostava, não. Fez uma telinha, certinha, porque isso aí é o normal também. Baixinha, quem é que vai botar esse estrado aqui na frente de lá? Aí eu disse assim, eu peço um aluno. Mas todo professor, depois da sua aula, vai reclamar, eu peço para tirar, não tem problema. Aí assim, e quando você for andar em costa, eu quero estreito, obviamente, né? Você vai cair, vai fazer tudo balé que não dá. Você vai cair, eu digo assim. Mas eu não ando de costas porque eu não sou garagista. E você vê, Tá certo. eu dei 25 anos de aula na universidade. Eu lá estava realmente cheia, era de aposentar. Então, assim, eu fui a professora séria da UFC. Deficiente ou não, às vezes por outra, aparecia uma cirurgia, trocasse. Quando eu podia aguentar, então eu fazia letiva e deixava as férias. Operei tudo. Quando não, eu tinha que parar, tirar a licença e voltava, certo? Mas assim, por isso que eu estou dizendo aí, existe o preconceito. Mas no temperamento existe também muito isso, você está entendendo? Então eu acho que como a mamãe e o papai fizeram isso, eles não é impor, eles sempre estimularam muito ao estudo e ao trabalho, certo? Só que um detalhe, eu falo demais, agora vou calar, o último detalhe. Quando eu decidi dirigir um carro, certo? Eu disse que ia comprar um carro. Aí o papai disse que ele comprava. Eu digo, não, eu vou comprar. Não, isso aqui eu ganhava de bolsa. Aí ele vou comprar um Fusquinha. Aí ele disse, eu não vou adaptar o carro, mas assim, de segunda mão, que vai dar com você. É melhor adaptar o de primeira mão. Comprado logo. Aí ele comprou o Fusca, não. Aí eu nem olhava que não era comprado para mim, até eu adaptar. Não existia ninguém deficiente que existe aqui. Aí eu olhei, eu ganhava bolsa, ainda de pesquisa. Aí eu disse, sabe que coisa? Todo mês, papai, eu vou lhe pagar um tantinho. Aí ele disse assim, pra quê? Vai pagar os pneus? Vai pagar os pneus? Aí eu digo assim, mais pago. Mas pago que eu vou decidir que o carro é meu, que eu paguei os pneus. Não botar o Então, carro. Célia, Então, é interessante.
Eu acho que quando você fala temperamento, né? Eu acredito também que é isso, né? Qual é a possibilidade que a gente tem nessas referências que tem a ver com essa lã que a Fátima está colocando agora, né? Que tem a ver com a palavra, que é uma palavra super importante para qualquer ser humano, que é a palavra cuidado. Quem cuidou de nós, né? E quem fez com que a gente pudesse construir, né, uma relação onde a gente se considerasse importante, com um lugar de coisas a dizer, né? Então, assim, a tua fala o tempo todo, ela é uma fala que, inclusive, assim, ela enfrenta aquilo que aparece como questão para você, né? Então, assim, você enfrentou e foi seguindo numa trajetória disso que você chama de temperamento, foi desconstruído por relações de cuidado muito importantes que você teve desde muito cedo, né? E aí é interessante pensar que o cuidado, né, que a gente desenvolve, né, com as outras pessoas. Hoje eu escutava uma mulher que é deficiente e está grávida, tá? E aí, quando ela disse que ela estava grávida e ela é deficiente física, né? Cadeirante, ela tem artrogripose, o que as pessoas viraram para ela? Mas quem é que vai cuidar da criança que você vai ter? Foi uma pergunta. E a outra era o seguinte: agora você vai ter uma menina, porque é uma menina, filha dela, e essa menina vai cuidar de você. O que tem nessa fala aí? Essa ideia de que a gente, sendo deficiente, não vai conseguir cuidar de ninguém, primeira coisa grave e importante, né? E a segunda coisa grave e importante é dizer que eu vou ter uma filha e por ela ser mulher, ela vai cuidar de mim, né? Porque eu sou deficiente e ela é mulher. Então, quando a gente pensar sobre cuidado, a gente tem que pensar também que esse cuidado vai ter a ver com todas as coisas que fazem parte da nossa vida. Se eu sou branca, se eu sou negra, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, né? O cuidado, dependendo de quem cuida, ele pode ser, inclusive, um fator de achar que aquilo não é legítimo, que que não deveria ser feito por aquela pessoa. É também alvo de discriminação, né? Agora, o cuidado que a gente pode pensar como sendo alguma coisa que constitui a gente como ser humano, que foi esse cuidado da mãe de Luciana, o cuidado da sua mãe, né, com você, do seu pai, da sua irmã, que foi sua grande parceira, né, a busca do Vitor, né, e esse irmão chega e coloca ele no lugar de fala importante, né? Esse cuidado, gente, ele tem a ver com olhar, com proteção, e tem a ver com essa ideia de que eu posso me tornar mais autônomo quanto mais eu tenho pessoas. Quanto mais eu tenho quem cuide também de mim e quem eu possa cuidar, né? E aí, a gente, de novo, não é independência, é autonomia. São duas coisas diferentes. A autonomia é a capacidade da gente trabalhar em rede. Eu sou mais autônomo quanto eu tenho mais pessoas com quem eu conto. Né? E aí podem ser coisas também, né? Eu imagino que a vida de Luciana deve ter mudado muito quando ela conseguiu a cadeira de rodas dela, quando ela saiu lá do negócio infantil, porque o velocípede... Exatamente, porque ainda te infantilizava e hoje você tem uma cadeira de rodas. Então, as cadeiras de rodas, as bengalas, as próteses auditivas, as próteses motoras, elas podem se tornar objetos que contribuem para a nossa autonomia. Pode passar, Fatinha. Né? E hoje, a questão do cuidado que você está falando, e hoje... os preconceitos, as dificuldades, tudo isso não. Eu fiz para mostrar que o temperamento da gente pode ajudar a gente a superar. Inclusive eu falei isso aí, mais até perto da minha sogra, que vamos superar, certo? Então, não é que a gente assim, a gente começa a mostrar. Sim, Thalinha, mas o que eu estou falando é o seguinte, eu estou entendendo que você está falando do temperamento, mas o que eu estou querendo colocar aqui em diálogo com você é que a gente constrói temperamento na relação com os outros. A gente não constrói temperamento sozinho, é isso que eu quero dizer. A gente não nasce com temperamento. Temperamento ele é construído. Aí você diz, mas nós somos todos 5 irmãos. Por que o meu é diferente dos outros? Porque quem cuidou de você olhou para você diferente do que quem olhou para os outros. Mesmo que eu tenha 3 filhos, eu vou olhar para cada um
cada filho de forma diferente. E aí isso ajuda a definir isso que você está chamando de temperamento, ou personalidade, ou lugar de fala, né? Então, na verdade, a gente está falando de coisas que são parecidas. Né? A única coisa que eu acho que é importante a gente entender é que essa construção do temperamento tem a ver com relação de cuidado. Quem cuidou da gente, que permitiu, inclusive, que um temperamento, digamos assim, mais firme, forte, de alguém que vai corrigir o outro pelo discurso, né? Pelo convencimento. Quando o cara te questiona sobre a sala de aula lá e as madeiras, né? O que você chamou, né? Para colocar, e diz assim, não, mas quem vai tirar? Quem vai botar? E você vai respondendo. Então, essa construção aí foi uma construção também de relações, desde muito pequena que você teve, né? Que fizeram que você se tornasse a Célia que é hoje. E é possível. É igual eu Sim. penso, né? Eu poderia muito bem, de 5 irmãos eu sou a única, eu poderia falar muito bem assim, meus irmãos que se viram. Não, o que eu fiz? Eu corri atrás, estudei, trabalhei, hoje eu pago o meu plano, hoje quem também cuida, hoje minha mãe cuida de mim e eu cuido dela. Eu coordeno a casa, eu que vejo tudo que está faltando, eu presto atenção nela. Ela foi curada de um câncer há pouco tempo. Então, hoje... Olha que interessante. Então, é igual você falou, o que vai construindo a gente são o que vão permitindo a gente fazer, entendeu? Que nem na escola. Você vê, eu era a única que não podia pular muro. Eu pagava uma pinguinha pro guarda soltar eu. Eu tinha 18, 19 anos. Aí ele me soltava, eu matava a aula. Por quê? Porque eu ficava muito presa, né? Aí quando eu me via solta, e igual eu te falei, a vida inteira eu não tive vergonha de pedir nada para ninguém. Então, minhas amizades, eu falava assim, vamos em tal lugar, eu falava, mas vocês me levam? Eu levo, então vamos embora. Então, eu sempre fui assim, entendeu? Que nem em danceteria. Como eles eram revistados e eu não era, eu um pouquinho. Eu aproveitava desse privilégio. Eu passava com bebida para todo mundo, entendeu? Então eu tirava proveito também. Mas é igual você falou, a ocasião faz a pessoa. Você vai se formando, né? Hoje até agradeço. De novo. E tem uma coisa importante, né, Lu, que você está falando, que Célia falou, passar por essas situações não significa que a gente não tenha enfrentado, mesmo que a gente não lembre, porque tem coisas que a gente não lembra, por situações que a gente pode entender como frustração e medo, né? Então, assim, todo mundo recebe não, e receber não é importante, inclusive, para formar isso, que a Célia, por exemplo, está dizendo para a gente, que sendo, digamos, o caráter, a personalidade, né? Isso que é dela, né? Que é próprio dela, né? Então, assim, receber o não, receber a recusa, receber o limite, também ajudar o outro a construir uma certa musculatura emocional, sabe? Aquela coisa assim, ficar forte, para lidar com muitos outros nãos que vão vir pela frente. Você vê a primeira pessoa que eu gostei, né? O cara chegou pra mim e falaram pra mim que você gosta de mim. Eu falei, eu gosto, mas não quero ficar com você, porque eu não quero que você tenha dó de mim. Eu necessito de amor, não de dó. E ele falou, não entendi nada. Eu falei, não, que você pode querer amenizar a situação. Beleza, eu gosto de você, é um sentimento que eu tenho, não precisa ser recíproco. Eu só não quero um sentimento de dó, que eu não preciso. Porque o pior sentimento que a pessoa pode ter pela outra é dó. E você vê, eu tinha 16 anos. Olha que interessante, né? Porque isso é outra coisa. Às vezes o outro não precisa falar, mas a gente percebe. E aí você teve tanto que mas eu não falei nada, mas você percebeu. Alguma coisa do comportamento, do olhar, da maneira como ele interagiu com você, te disse assim, olha, esse não é o cara. Esse cara vai fazer o quê? Ele vai entrar comigo, mas para me colocar num lugar onde ele me tira, né, a possibilidade de eu ser quem eu sou. Porque na medida em que ele
cuidar a ponto de te proteger, ele retira a possibilidade de te apoiar. Apoiar é diferente de fazer um comportamento de superproteção que retira do outro a capacidade de falar por si próprio, né? Que foi uma construção que você teve, né? Tanto você quanto Célia, como mulheres, porque isso é outra coisa importante, né? Uma coisa é falar de mulheres com deficiência e outra é falar de homens com deficiência. São duas coisas distintas, né? É outra coisa, né? Você pode ter certeza. Na visão do povo, o deficiente não ama, o deficiente não tem vontade de ter alguém, o deficiente não tem direito, isso. Porque é o coitadinho. Exatamente. Então, você vê, quando eu te falo que saiu e meu esposo, todo mundo se mira irmão. E quando você fala, não, é meu marido. Provoca uma coisa assim, uma surpresa, né? E eu acho que nessa lâmina, quando eu trago essa questão da frustração e do medo, né? E eu acho que isso é muito forte para os adolescentes, às vezes, né? Que estão nessa transição entre ser criança e se tornar adulto, né? O que o outro fez comigo, como é que eu lidei com isso, o que eu faço agora. A ideia, gente, é tentar compreender aonde estão as minhas bases de apoio, com quem eu posso contar, fazer um pouco isso que Vitor diz que ele demorou muito tempo para fazer, que é encontrar outras pessoas, né? Que inclusive são parecidas com ele em muitas questões. Né? Essa ideia de conseguir encontrar também pessoas que consigam entender como eu me sinto, isso tem um valor. Né? Quer falar? Pode passar, Fátima. Desculpa. Não, no contraponto do que a Luciana falou agora, com relação à questão de relacionamentos, ela tinha 16, eu tinha 18, quando eu me interessei pela primeira garota. Até hoje, ela nunca soube, e se depender de mim, nunca vai saber. Quando eu tinha 18 anos, na minha cabeça, eu jamais teria, além do mais, ela era comprometida, né? Ela tinha um namorado, e na minha cabeça eu jamais, uma pessoa na cadeira de rodas, pequeno, que não dirigia, que tinha dependência dos outros para fazer tudo, praticamente tudo, jamais teria condições de tirá-la do rapaz que na minha cabeça era aquilo que eu gostaria de ser, né? Alto, forte, andante, dirigia, etc, etc, etc. E aí eu pensei, bom, ela não vai me querer. E certamente isso vai abalar a nossa amizade. Então, o que é que eu faço? Eu opto por me calar, né? Mantenho a amizade e sigo em frente. Abre mão do amor. Da relação que poderia ser do namoro. Eu suprimo a parte sentimental e fico com a parte da amizade. Né? Que é sentimento também. Ao invés que é sentimento. De perder os dois. Ô, Vitor, a questão do relacionamento homem-mulher deficiente, quando você fala assim, eu sou totalmente dependente, eu também sou, eu acho que eu tenho a mesma estatura física que você, entendeu? Aqui em casa é um complemento. Eu dependo muito do Júlio, fisicamente. Até a família dele brinca que ele é o corpo e eu sou o cérebro. Entendeu? Então, é uma troca muito grande. Você tem direito de ser feliz. Você, de repente, encontra uma pessoa. Você é dependente, mas o relacionamento homem-mulher não significa só sexo. Significa companheirismo. Uma pessoa para você ter, para deitar do teu lado, você poder dar um peidinho perto dele, ou ele dar um peidinho perto de você, entendeu? Quando você diz, eu sou totalmente dependente, eu também sou igualzinho a você, entendeu? Totalmente independente. O que é o companheirismo, entendeu? É um companheirismo. O que eu achei interessante foi colocar a diferença de comportamento praticamente na mesma idade. Né? Quer dizer, você era 2 anos mais nova que eu, nesse episódio que você relatou, e você teve um comportamento diametralmente oposto ao meu. Exato. Entendeu? A questão aí, veja, quando eu digo que eu sou totalmente dependente, é da questão física, por exemplo, ir para a cama,
tomar banho. Eu também. Entendeu? Quer dizer, pois é. Toda essa dependência eu tenho. Eu até mais ou menos 2 anos atrás, quem me deitava toda noite era a minha mãe, né? Apesar dela já ter, né? Não vou dizer a idade dela, porque ela entra já aqui no quarto, aí ela vai brigar com você. Mas ela já é uma pessoa mais velha, Sim. Então ela ainda conseguia, porque mãe arruma força, Deus sabe da onde, né, para pegar. Só que aí ela teve um problema físico, ela teve que passar por uma cirurgia, e aí ela ficou cerca de 6 meses vetada pelo departamento médico. Ela não podia mais me pegar. Aí a gente comprou aquele guincho hospitalar. Né? A Marta falou há pouco tempo agora da questão da cadeira de rodas, da importância da questão tecnológica. Isso para mim foi uma coisa extraordinária. Olha que interessante. Porque hoje absolutamente qualquer pessoa pode me deitar e me levantar da cama. Você falou isso aí, agora eu me lembrei, meu ex-cunhado, a minha irmã também é meu segundo apoio, muito forte, entendeu? Eu passei a vida inteira, Marta, ouvindo que eu acabei com a coluna da minha mãe, entendeu? Eu acabei com a minha mãe, entendeu? Nossa. Era irmão que falou, era cunhado que falou, era pai que mostrava isso a vida inteira. Até então, quando eu pedi para alguém me pegar, eu falava assim, você tem problema de coluna? Não. Então eu tinha medo. Você vê, minha sobrinha, filha da minha irmã, é como uma filha para mim, que eu não tenho filho, né? Sim. Então, quando ela vai para me pegar, eu falo assim, ai, Natália, eu tenho tanto medo de você me pegar, e depois seu pai falar também que eu acabei com a tua coluna. Entendeu? Então eu passei por muita coisa assim, mas eu me ergui. Que é quase como ser culpada por aquilo que você não escolheu ter. Tipo assim, de novo, a forma também como as pessoas que não têm deficiência olham para quem tem deficiência, né? Quer dizer, elas não olham isso como uma interação, ou seja, um espaço de troca. Ela vai estar pegando você, mas ela vai estar pegando e um dia pode ser que alguém precise pegar ela. Isso é outra coisa. Porque há grande chance de que alguém precise pegar um de nós quando a gente envelhecer, né? Então, ou ficar doente. Então, assim, a gente não consegue ver essas transformações também, que são transformações do nosso corpo, né? E é importante, quando o Vitor fala assim, não, olha como foi diferente para você, a gente tinha mais ou menos a mesma idade, é o seguinte, você deu não para aquele suposto possível namorado, e o Vitor deu não para a suposta possível namorada por outro motivo, porque ele quase disse assim, ai, deixa eu proteger você de mim. Olha o que você fez, Vitor. Você fez isso. Deixa eu proteger você de mim. E a Luciana falou o seguinte, eu não quero você, porque você está me protegendo e eu não quero quem me proteja. Eu quero quem namore. Ele tratava todas as meninas diferente, entendeu? Assim, Isso, ele dava moral para as meninas, tudo. Até que foi uma outra menina que gostava dele que contou. Eu falei, não, eu gosto de você. Ela não mentiu, não tem mentira. Mas eu não quero você, porque eu não quero dó. É isso. Ou seja, é interessante, né? Eu acho que eu me protegi de uma possível frustração. Também, perfeito. Pode ser. Estou pescando aqui a palavra aí da sua lâmina. Isso questão mesmo. de rejeição. Pode ser. Para não ser rejeitado, né? Mas você nem sabia se ia ser. Na minha cabeça eu tinha certeza que eu seria. Tinha certeza. Pois é. Porque é isso, né? As emoções, gente, elas não são só uma coisa que está dentro da gente. As emoções são resultado dos encontros que a gente tem com os outros. E isso que a Luciana percebeu, olha, esse cara vai fazer o seguinte, ele vai me tolir, ele vai me proteger, ele vai fazer de mim uma criança. Eu não quero isso para mim. Você, na interação lá com aquele amor platônico que você teve, né, aquele amor, né, maravilhoso, aquela mulher lá dos 16 anos, ela talvez também não fosse, porque talvez alguma coisa também nessa relação de encontro entre vocês não fosse o que você precisava.
né? Quer dizer, as emoções, elas não são só uma coisa que eu carrego dentro de mim. Elas são o resultado do encontro com o outro. Pode Porque passar, Fatih. eu tive namorados que não tinham deficiência, entendeu? E eu era muito assim, eu observava muita coisa, entendeu? A percepção, até antes do conhecimento, do conhecer, do querer ter, eu observava que me tratava diferente. Eu não tratava como as outras meninas da minha idade, entendeu? Agora, você sabe, Lu, eu estou vendo aqui uma coisa que eu escrevi, que eu acho que é muito importante a gente falar em voz alta, escutar. A gente não se faz sozinho. Nós somos matéria de palavras. Nós oferecemos palavras, gestos e toques. Com sim e com não. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aquela palavra, você, por exemplo, você fala para mim, não, eu escutava as pessoas dizendo assim, você estragou a coluna da sua mãe. Essas palavras que as pessoas ofereciam a você, elas marcaram tanto que em algum momento assim, olha só, mas você não vai se prejudicar se você cuidar de mim? Né? Então, as palavras, elas acabam se tornando a nossa vida. Né? A gente diz assim, eu só falei isso. Gente, a palavra ela tem uma força. Então, o que a gente diz, ela vai fazer a diferença na vida das pessoas. Por isso que é tão importante a vida inteira. Né? E a gente reagir a algumas palavras, como, por exemplo, a Célia reagiu, né? Como a sua mãe reagiu, né? Pergunta para ela, né? Como é o relacionamento dela com o marido, não pergunta para mim. Ou seja, não aceitou aquela palavra, que é uma palavra que vai, de uma certa maneira, tirar você do seu lugar legítimo, como mulher casada, que tem desejo, que, né, escolheu aquele homem. Né? Então, assim, eu acho que isso muito importante. E você vê, o meu esposo, hoje a gente tem uma dificuldade um pouco no relacionamento, porque a mãe criou numa redoma de vidro, entendeu? O Júlio tem costume de comprar coisa e trocar, ele tinha. Então, e aí a mãe trocava 5, 6 vezes a mesma coisa. Chegou um tempo de ninguém querer mais a pessoa dentro da loja. Então a mãe criou numa redoma de vidro. Aí a única pessoa que nunca ninguém pensou que sairia de casa foi ele, que saiu do estado de São Paulo. A gente se conheceu pelo Orkut. E ele veio me conhecer depois de 6 meses. Aí eu fui, depois de 2 meses, conhecer a família e falou, mãe, eu vou embora com ela. Aí deu 6 meses, ele queria voltar para São Paulo e me levar. Eu falei, eu não vou, porque eu tenho trabalho, eu tenho mãe. Eu não vou morar lá, porque lá eu não tenho essa liberdade que eu tenho aqui. Olha, que legal. Aí a mãe veio e acalmou ele. Então a gente tem 12 anos juntos. Mas a gente tem muita dificuldade, porque o Júlio foi criado numa redoma de vidro, entendeu? Tudo fizeram por ele. Eu não sei como que ele conseguiu sair da casa dele e vir para cá, entendeu? E há 6 anos atrás a mãe dele faleceu, né? Quando a mãe dele faleceu, ela falou assim, hoje eu posso ir embora, porque eu sei que quem vai cuidar do Júlio é você. Só que eu falo, hoje eu pego pesado com ele, sabe? Esses tempos atrás a gente teve uma crise, eu falei para ele, ou você vai mudar, ou você vai viver a sua vida, porque eu não vou carregar isso. Esse tem que ser o papel do homem, eu quero um companheiro para dividir tudo comigo, né? Sim, sim. Porretas essas mulheres, hein, Fátima? Olha... Então, não, hein? Horário. Porque tá você tem horário hoje, né? Tem problema. Eu vou continuar, então, com... não tem problema? Então vamos lá. Não, a gente pode avançar mais meia horinha, como a gente combinou. Então pode ser? Então, Daí a gente fecha esse encontro, assim, com... Passa lá... Acho que está chegando no final. Acho que está chegando no final das minhas lâminas. Marta, não tem jeito da tua live ser curta. Não consegui concluir, né? Pois então, olha, temos visitantes hoje. O Silvio, né? Sim. Seja bem-vindo. E o João também está aqui conosco hoje, tá? Infelizmente, eles acabaram de entrar, perderam uma parte. Mas ainda falta um pedaço bem legal. Falta sim, falta um pedacinho. Sejam bem-vindos. Deixa eu passar agora. Tá bom, querida. Pode passar a lâmina, ô Fatita? Já falou essa? Já, meu amor, pode ir.
Tá? E aí, essa eu acho que é a penúltima lâmina, ou seja, falta só mais uma além dessa, né? Aqui a gente chega nessa questão da autoestima, gente. A autoestima, ela passa pela capacidade que a gente tem de reconhecer o outro, mas também se reconhecer, né? Uma coisa importante é quando a gente reconhece, eu não estou falando que a gente vai ter as melhores relações, é como a Luciana falou, em algum momento vai haver um conflito, porque o conflito, isso é outra coisa, a gente briga, gente, com quem está muito próximo da gente, a gente não briga com quem está distante, a gente briga com aquelas pessoas que estão todos os dias, né, e talvez a gente briga com essas pessoas porque a gente está brigando com a gente mesmo, porque às vezes a gente olha no outro aquilo que a gente não quer ver na gente. Tá? Então, assim, isso é uma coisa muito interessante, né? Incomoda no outro porque alguma coisa também é nosso nessa história, né? Eu estou batendo muito numa tecla que eu acho importante de que a gente não se constrói sozinho. A gente se constrói no encontro com os outros, né? A base das nossas emoções, ela tem a ver com essa ideia de que eu possa, na autorrealização, ter a consciência de que o outro existe e é diferente de mim. Para eu crescer como pessoa, eu preciso saber que eu sou diferente do outro. E que eu preciso saber que eu sou única. Né? Vou usar aqui o feminino. Mas eu sou único também. Né? Quando se for um homem aí falando. Né? E aí, essa ideia de que a gente reconhece o outro e que a gente constrói algo que é uma realização para a gente, passa com a ideia de que a gente possa olhar para essas pessoas, respeitá-las, respeitar nós próprios, né? E construir relações que são relações de dependência positiva, né? Então, isso que, de uma certa maneira, em algum momento, a Luciana recusou naquele possível namorado, e o Vitor recusou na outra namorada, também pode ser um funcionamento que nos proteja, né? No sentido de dizer o seguinte, olha, é isso que essa pessoa está fazendo é muito diferente daquilo que eu projetei para mim, né? Então, a ideia de que a gente se constrói aí, dependendo de outros indivíduos, mas essa dependência, ela tem que ser o resultado de alguma coisa de eu reconhecer o direito do outro, né? De respeitá-lo, de construir autoestima, de me ver me realizando, né? De entender que eu dependo das pessoas, e quanto mais eu dependo, isso mais me faz humano, porque não existe ninguém no mundo que seja independente. Isso que eu acho que é mais importante. Aliás, quem é independente, gente, vive situação, às vezes, de abandono. Tá? A ideia de que eu não tenho ninguém com quem contar, ela retira a gente da capacidade de construir a interação social, o encontro, o debate e até o conflito. Pode passar, Fatita. Né? E aí é muito interessante essa ideia da autorrealização, né? Porque o primeiro lugar que a gente pode se autorrealizar é na família. A família é a esfera do amor, né? É aquele lugar onde a gente tem as relações mais próximas. Depois, a gente tem alguma coisa que é muito importante nessa sala e que a Fátima nos ensina, como presidente da ANOI, né? Que é a esfera do direito. A Fátima, ela tanto é uma pessoa que construiu essa relação, né, com os teogênios imperfeita, a partir de uma história pessoal, mas ela hoje é uma pessoa reconhecida publicamente, porque ela tem uma relação que é uma relação literalmente com o Estado. Né? Ela é presidente de uma associação, ela é reconhecida nesse lugar, ela participa de eventos falando por esse lugar e por muitos outros que ela construiu. Né? Essa relação aí dela com a esfera do direito, né, que é também a esfera das políticas. Vocês precisam de políticas públicas para poder viver. Né? Vocês precisam de uma cidade acessível, de acesso também, aí, né? Não é acessibilidade, mas acesso à saúde, acesso à assistência social. Né? Vocês precisam disso, e precisam de alguma coisa que aí, de novo, toca o lugar da ANOI, né, como uma Associação Nacional de Osteogênese Perfeita, que é a valorização social, o lugar de fala de vocês. Ninguém sabe o que vocês têm melhor do que vocês, né? Então, se a gente tem aí na família um primeiro espaço
que é o espaço da construção do amor, que é essencial para o desenvolvimento humano, aonde a gente aprende as primeiras regras, né? A gente vai começar a entender que eu, nesse lugar, eu construo também uma relação de reconhecimento. Ou seja, eu entendo que alguém me reconhece, né? Mesmo que, por exemplo, eu tenha uma família grande, algumas pessoas reajam a mim de forma difícil, sempre vai ter alguém que vai dizer o seguinte: olha, eu reconheço você e vai que eu estou contigo. Né? Então, a ideia aqui é a gente poder entender que todos nós temos direito a amar, trabalhar e estudar. Né? E para isso, eu preciso entender que o outro é valioso, para que eu possa entender que essa sociedade tem que mudar para qualquer corpo, para qualquer identidade, seja branco, preto, deficiente, com cadeira de rodas, sem cadeira de rodas, cego, né? Essa sociedade precisa construir um lugar que eu acho que fecha aqui nesse ponto, que é a ideia de que vocês são legítimos, ou seja, vocês precisam ser reconhecidos nesse lugar, né? E aí, claro, eu tenho aqui pessoas que estão conversando comigo. Então, quando Célia fala, quando você fala, Luciana, quando o Vitor fala, pode sim, Célia. Com relação à autoestima, eu tenho inclusive assim, existe no geral na vida da gente, mas existe fases também, até eu coloquei aqui no chat. Com a idade, realmente, a gente vai perdendo, né? É a profissão, aí a natação, aí agora a pandemia, eu tenho lido muito, e é uma realidade. Os idosos, ou seja, acima de 60 anos, não era nem tão idoso, no máximo de 60 anos, a gente curtia a Jovem Guarda. Agora a gente virou idoso raro na fila para morrer. Aí a gente diz assim, então, eu tenho lido muito como tratar o idoso, como tratar esse outro, autoestima, e vejo muitos idosos falando, né, que trabalha assim, trabalha assado, e continua fazendo alguma coisa, e eu digo assim, então, mas a autoestima está baixando, até porque de dia para dia, eu digo assim, não, vem no grupo de família, no grupo de amigos, fulano de tal entrou no hospital com a Covid, aí o idoso, aí tá matando um, tá matando outro, quer dizer, parece que a partir de 70 anos, que criou o vírus lá na China. Então a gente dá aquela tristeza e aquela autoestima é bastante, então a gente já está na fila. Então assim, né, eu estou falando isso aí, mas de uma longa vida, né? Então estou aqui me lembrando do vírus. Nem todos os dias foram tão maravilhosos. Sim. E isso todos nós. Eu estou estimulando a turma jovem. Agora, a gente tem que realmente procurar ter uma autoestima melhor. Agora, se eu estou passando, no caso é o mundo inteiro que está passando, o pessoal acima de 60 anos. Então, imagina se a gente deixar baixar a gente no nosso monstro cristal. E porque a estatura não faz mais de 1 metro, sinceramente, eu vou ao hospital e dou. Mas a estatura eu nem olho, eu estou aqui me olhando, para que eu não vi os cabelos louros, né? Eu levo assim, embora. Então, gente, eu estou dando só um estímulozinho. O pessoal mais jovem que está calado, eu fiquei calado. Mas não, entender que tem todo jeito maravilhoso aos 60 anos, está sentindo lá embaixo. Agora, são 20, vocês vão jantar. Agora, uma hora que eu parei, fui atender uma ligação da minha sobrinha, com o sobrinho neto. Eu sou avó de 6. Ele vai fazer daqui a dois dias, 2 anos, né? E eu aí encomendei um monte de coisa para resolver para mim. Ela, tia, tu vem para cá, não. Paty, eu não vou não. Paty, não vai dar pauta para tia, não é possível que tu não venha para os 2 anos do Pedro. Paty, eu não vou morrer pelo Pedro agora. Não. Isso mesmo, Célia. Isso mesmo. Por ele, quando ele saiu da barriga dela, meu pai, que é médico, avô, né? Me entregou o bebê, entendeu? Mas assim,
Aí de uma hora para outra, nós estamos na fila mesmo. Aí a autoestima, como é que vai? Eu já li vários artigos sobre isso. Então imagina a gente se quebrar todo dia. Mas vai melhorar um pouquinho nessa altura que vai passar. É isso. Ô, Célia, maravilhoso. Obrigada, Amanda. Eu estou interrompendo muito, mas é isso aí. Não, querida, não está interrompendo.